Maringá e Anápolis, como foi o primeiro jogo, o que esperar do segundo e decisivo confronto? O jogador do Maringá tá voltando e muito mais você confere aqui nesse vídeo. Olá amigos do canal Maringá Esportes! Falamos novamente de um pré-jogo para falar dessa vez o que a gente espera do jogo da volta da semifinal, o jogo que vai decidir os finalistas, ou finalista no caso, Maringá ou Anápolis. Um deles passa para a final, então. E a gente vai falar um pouquinho desse jogo e também, antes disso, passar um pouquinho pelo que foi o último jogo para saber o que a gente tem que esperar desse confronto, né, Vitão? Exatamente. O jogo 1 já foi, a gente tirou nossas conclusões do Anápolis, a gente viu como é que o Maringá se portou diante do seu adversário ali de Goiás, e a gente tem algumas coisas para falar. Passou a semana, passou toda aquela emoção do pós-jogo que a gente tinha feito, agora a cabeça um pouco mais no lugar, a gente pode falar com um pouco mais de propriedade. Bom, o Maringá infelizmente entrou muito mal. A gente tem aquela noção do porquê também, porque a gente perdeu o principal atacante do time. Quem não lembra aí que o Júlio Rodrigues infelizmente saiu ali no aquecimento. A gente também sabe que estava muito calor aquele dia, pozão do céu, e foi até por conta disso que o Júlio saiu. Ele não aguentou, os jogadores estavam caindo em campo, infelizmente é uma realidade que o estádio lá de Anápolis, a cidade de Anápolis vive, e você vai jogar no sol da tarde, irmão, alguma coisa vai acontecer, né? Mas daí a gente tem para falar do jogo. O Maringá, por conta disso, entrou muito mal na partida, e depois a gente começou a melhorar ao longo do tempo, até fazer um segundo tempo muito melhor, né, Paulo? Exato. Então, o Maringá, assim, começou daquele jeito que a gente tá acostumado já, tentando pegar no ritmo e tal, fez o gol com o Léo Ceará logo no começo. Mas depois dali, o Anápolis teve uma chance muito clara de fazer o gol, de empatar a partida. O Davidson salvou o Maringá nessa oportunidade. E no primeiro tempo foi o Maringá tentando se estabelecer, né, no jogo. Já no segundo tempo, o Maringá mais tranquilo, conseguiu jogar melhor. Até chegou a perder muitos gols, o Maringá, muitas oportunidades com o Maranhão. E isso, para a torcida, ficou bem marcado porque o Maringá perdeu esses gols e na sequência o Anápolis empatou o jogo. Então a gente poderia ter ampliado o placar, não ampliamos, o Anápolis empatou o jogo. E aí que ficou aquilo. O empate é um mau resultado do Maringá? Jamais. No pré-jogo a gente falou, trazendo um empate lá de Anápolis, está show de bola aqui. Porque é um time muito forte jogando em casa, não perde em casa faz mais de um ano, não perde em casa faz mais de um ano. E então o empate jamais deixou de ser um resultado bom para o Maringá. Com certeza. Só que diante das circunstâncias do jogo, o Maringá perdendo muitos gols e a gente tomando o empate no final, ficou aquele gostinho, né? Ficou aquele gostinho de, puxa, poderia ter sido uma vitória, mas a gente entende que mesmo assim, Vitão, é um bom resultado pra gente vir pro Lee Davids e jogar aqui, né? Exatamente. E agora falando das peças que foram utilizadas, a gente viu que teve a entrada do Kaique como titular. Daí a gente teve a oportunidade de perguntar para o Jorge Castilho por que ele usou o Kaique de titular lá na entrevista pós-jogo nosso técnico. E ele falou, gente, infelizmente a gente acabou perdendo o Júlio, o time sente isso porque era o artilheiro, ele sempre vinha cravando, nunca perdendo tanta oportunidade. Mas a verdade é que o Kaique entrou porque o Anápolis ia atacar o Maringá muito mais pelo lado direito. Enxergando isso, ou seja, passando da análise para o Maringá, para o Jorge Castilho, ele resolveu então colocar um jogador um pouco mais defensivo, colocar o Negava lá na frente, esperar que ele fizesse o papel dele. Infelizmente, a gente achou o Negava um pouco sumido, mas não tinha o que fazer, gente. O Júlio nunca quis seria reserva, então perder ele de uma hora para outra precisava de uma medida um pouco drástica, aí sim o Kaique entrou titular. A gente viu que teve comentários falando que a gente pegou um pouco pesado no pé do Kaique, então a gente, assim, não é que a gente pega muito pesado, a gente acabou comentando o que a gente vê ao longo do jogo. A gente já tem uma história, que é verdade, um pouquinho meio conturbado com o jogador Kaique, só que a gente vai tentar olhar ele com bons olhos agora, que caso ele entre também na partida aqui em casa, faça uma boa partida e possa ajudar o Maringá. Para colocar pontos finais nisso, o Kaique deixou a desejar no começo do Campeonato Paranaense, já no final do Campeonato Paranaense ele veio melhorando, e aí ele se lesionou. Então ficou de fora de grande parte da Série D, está voltando agora. Eu acredito que ele não fez um bom jogo no último jogo, e isso não quer dizer que a gente vai torcer contra o jogador, a gente só vai torcer pro melhor do Kaique e do Maringá também. E assim, passando um pouco agora pro lado do Anápolis, o que a gente viu que ficou ali nos bastidores dessa partida, que a parte do Anápolis achou que o Anápolis jogou muito melhor que o Maringá e acabaria merecendo essa vitória. Não foi o que a gente achou, ainda mais pelo caminhão de gols perdidos pelo Maringá. Mas assim, se eles quiserem achar isso, tudo bem. A gente também não vai ficar com uma soberba enorme para ir
para ir pro jogo aqui da volta. A gente também viu que eles estavam com esse pensamento, que a gente acha que o jogo já tá ganho. De maneira alguma a gente acha que o jogo tá ganho. É um jogo dificílimo. O Anápolis, ainda mais que por ser esse adversário que sempre consegue um resultado fora de casa, ganhou do Cianorte, ganhou depois do... Ganhou os pênaltis, ganhou os pênaltis do Iguatu. Então é um time que dá muito trabalho e não é à toa que tá na semifinal de Série D. Só que uma coisa é fato, Pauzão, o Maringá tá em primeiro geral, né? Então, a gente falar do favoritismo do Maringá não significa soberba, é isso que eu acho que o pessoal não separa. O Maringá é favorito sim porque é o primeiro colocado geral isolado da competição, venceu todas as partidas, com exceção da última em casa que empatou no jogo do acesso, havia vencido todas as partidas no Willie Davis, então vai jogar no Willie Davis de novo, a gente tem que ter esse otimismo também, não é soberba nenhuma falar isso. O Maringá é o favorito sim, o Jorge Castilho mesmo já admitiu isso durante o campeonato e tá sabendo jogar com esse favoritismo debaixo do braço, né? Eu acho que o Maringá dentro do Willie Davis tem tudo para fazer uma grande partida. A torcida de Maringá tem que comparecer ao estádio, assim como compareceu no jogo do acesso, tem que ir, tem que motivar, porque o Maringá já apresentou o futebol bonito esse ano, já mostrou que é capaz, então a gente tem tudo isso jogando a nosso favor. O que joga a favor do Anápolis, que você acabou comentando, é essa questão deles terem conseguido classificação no acesso fora de casa. Então eles empataram o primeiro jogo em casa, empataram o segundo jogo em casa, levaram nos pênaltis. Ponto de atenção para o Maringá, né? Porque para acontecer um empate dentro do Davis também, já aconteceu no último jogo, pode acontecer. E aí os caras foram felizes nas cobranças de pênaltis. O retrospecto do Maringá em questão de finalidades não é muito bom. A gente sente muito medo quando chega nessa parte. Esperamos muito que não seja esse o final do próximo jogo aqui no Willie Davis. Você falou um pouco da questão da torcida. Já foram confirmados mais de 5 mil torcedores que estarão no Willie Davis. Ou seja, hoje ainda é quinta-feira, então tem a possibilidade de encher mais ainda o estádio. Só que uma coisa é óbvia, Pauzão, a gente fez um esforço tremendo pro jogo do acesso, então é normal que se espera-se que toda essa energia não passe de semana a semana, que é uma energia que a galera gasta do caramba. Era campanha, era vídeo, era tudo mais. Com certeza. Então não dá pra fazer isso toda hora, mas quem sabe numa final a gente acabe lotando de novo. No eventual final aí, caso o Maringá passe, eu tenho fé de que vai lotar esse estádio novamente. Exatamente. Então tem jogador do Maringá voltando. Falou sobre isso? Exatamente. Vamos falar dele, Rafinha, um jogador que eu considero muito importante. Eu tenho boas lembranças dele ainda mais os paranaenses no passado, que sempre ajudou a gente. O Rafinha, que é lateral esquerdo de ofício, sempre estava ali para o Maringá, infelizmente acabou rompendo o tendão de Aquiles e hoje voltou a trabalhar com bola. Perfeito. É uma notícia muito boa para o Maringá, infelizmente a gente sempre quando recebia aquele press kit antes do jogo via que o Rafinha era o único machucado do time, então a gente ficava na torcida por ele, a gente sabe que ele sempre estava treinando. Você foi lá para falar um pouquinho mais disso, né? Numa oportunidade, eu fui assistir o treino do Maringá e me impressionou, assim, porque a gente não tem essa noção de que o cara tá lá todo dia ralando, de que o cara tá tentando voltar todo dia treinando separado, sabe? A gente acha que ele fica em casa, né? E dá realmente uma alegria a gente ver que ele tá progredindo nessa volta aos gramados aí, hoje voltando a treinar com bola, né? Nessa semana, né? Exatamente. Então, gente, jogo difícil pela frente. O Maringá tem muito que aproveitar, ainda tem muita lenha para queimar e também para mostrar que é um time de Série C, como já é. Esperamos que o Júnior Rodrigues volte, que o Maringá consiga, né, com o seu time titular novamente, fazer o que vem fazendo na competição, mas caso precise das alternativas, que elas estejam ali apostas para entrar, cair, que seja quem for, Exatamente. Moraes, quem for. Né? Previsãozinha de chuva, e quando chove no Willie Davis esquece. Mais um ponto pro torcedor do Maringá ficar animado. Toda aquela questão de superstição, né? Eu vim até com a minha camisa da sorte hoje. Hoje a gente voltamos ao normal. Então é isso, gente. Singular Marcas e Patentes, se você quiser patentear o seu produto, registrar a sua empresa, vá na Singular há mais de 20 anos em mercado nacional e internacional, pode confiar. E Ótica Leonel, a ótica mais tradicional da cidade de Canção, com a melhor qualidade e recomendação da Maringá Esportes. E só pra reiterar, sem soberba nenhuma, gente, pezinho no chão que o Maringá vai mostrar futebol. Vamos que vamos. Foi assim o campeonato inteiro, que seja mais uma vez a semifinal. Curta o vídeo, deixe seu comentário, a gente vai ler o comentário na live de pré-jogo. Se inscreva no canal, quase chegando a 1000 inscritos. Vamos que vamos. E bora! Valeu, gente. Abraço.